Pergunta, o podcast oficial do TDC. Olá, estamos de volta com mais um Tem Tempo para Pergunta, o podcast oficial do TDC, gravando a nossa 7ª temporada direto aqui do TDC Summit São Paulo. E como você já sabe, o TDC, o Tem Tempo para Pergunta, que é o podcast oficial do TDC, sempre traz pessoas para a gente debater os temas que impactam na sua carreira, que importam para você. E hoje eu estou aqui com ele, que é arquiteto de soluções em IA na Microsoft, Randy Rodrigues. Seja muito bem-vindo, Randy. Muito obrigado e muito obrigado por esse convite mais do que especial, que é falar com a audiência do TDC. Bacana. Randy, a gente começa sempre o nosso podcast, já é uma tradição aqui, falando um pouco sobre as origens, né? Até porque a gente tem um público do podcast, que é aquela galera que está começando na carreira de desenvolvimento, ou alguém que está pensando talvez até de fazer uma transição de carreira, que trabalha em um negócio nada a ver, então acaba fazendo experiência. Pô, como é que esse cara chegou? Porque, né, arquitetos de soluções em AI, nem existia esse cargo, né, há alguns anos atrás, né? Como que foi o começo da tua carreira? A tecnologia aconteceu por acaso, ou foi algo, aquela coisa que desde criança você já sonhava trabalhar e lidar com esse tipo de coisa? Como que foi? Então, essa é uma história, no mínimo, curiosa, e a transição de carreira, eu acho que a minha foi a maior delas. Até os meus 16 anos, eu morava em um local que não havia sequer energia elétrica. Que loucura, onde é que era? No interior de Rondônia, dentro Nossa. da floresta amazônica. Você não é como é que é o cidadão como que é o gentílico de quem nasce em Rondônia? É rondoniano? É rondoniense, Não é o cidadão rondoniense hipotético, você é o cidadão rondoniense que existe mesmo. Mais ou menos, porque eu nasci em São Paulo e com 2 anos de idade eu fui para Rondônia com a minha família e fiquei em Rondônia até os 15, 16 anos. Legal. E eu morava num sítio... Não tinha energia Não elétrica. tinha energia elétrica, nada de tecnologia, nada mesmo. Então, o meu contato com televisão, energia elétrica, era por livros. Então, ia para a escola e aí na escola tinha um livro, que é televisão, que é um computador. E aí teve um evento na minha vida que eu fui para a cidade. Então, precisei ir para a cidade para fazer compras com o meu pai. E aí eu lembro que a gente foi numa padaria e tava passando um jornal esses jornais do meio-dia. Sim. E aí tinha um senhor chamado Bill Gates, que não era um senhor na época, Era um jovem. falando que os computadores dele não iriam parar no bug do milênio porque já tinha corrigido. Eu não sabia o que era computador, eu não sabia o que era bug do milênio, mas quando eu vi aquela reportagem eu falei, cara, eu quero trabalhar com isso daí. Sim. E aí desde então eu comecei a perseguir a tecnologia. Uns 6 meses depois, nós viemos para São Paulo. E quando eu cheguei em São Paulo, a primeira coisa que eu fiz eu preciso comer, consumir tecnologia. Aí fui atrás de cursos de datilografia, fiz o bom e velho operação e manutenção em computadores. De microcomputador. De microcomputadores, exatamente. Então, aprendi a crimpar um RJ45, aprendi a limpar um pente de memória, e é mais ou menos assim que se começava na área de tecnologia antigamente. Curso de DOS. Curso de DOS eu cheguei a fazer, programei um pouco em C, aquela telinha azul horrível. Sim. Aprendi um pouco de Delphi, de Pascal. E aí a carreira ela foi evoluindo. Eu entrei numa faculdade de redes. E aí nessa faculdade de redes eu tinha um colega que trabalhava numa terceirizada para a Microsoft, no atendimento ao cliente. Ele falou, pô, você manda bem de banco de dados, você está indo bem na faculdade, eu tô com uma vaga aberta de especialista, você não quer tentar? Tentei, entrei, gostei, aí fui para parceiro, depois trabalhei numa empresa de segurança chamada Panda Security, e há 11 anos eu voltei para a Microsoft. Desde então eu estou na Microsoft trabalhando com tecnologia novamente. Então, minha carreira desde sempre foi voltada, vinculada à tecnologia. E tem uma conexão muito próxima com a Microsoft, né? De alguma forma. Tem. Dá para fazer um livro daqueles pequenos, sabe? Da roça
Paratec. Eu tô até pensando em virar um coach motivacional, entendeu? De poder usar isso como... Eu já tenho a história, só falta a liga. Entendi. Mas me diz uma coisa, quando você entrou 11 anos atrás, claro que você já trabalhou, inclusive você falou de empresa de segurança e tal, a tecnologia era outra coisa, né? E eu acho que isso você pode falar assim em ciclos de, às vezes, 5 anos, quando mais para trás talvez 10, mas agora cada vez mais rápido, né? A tecnologia vai mudando e vai se aprimorando. E eu fiz aquela brincadeira no começo, né? Que o teu cargo não existia quando entrou na Microsoft, né? O que você fazia quando você entrou? Então, quando eu entrei na Microsoft, eu era especialista em produtividade. Olha Então, só. o que fazia um especialista em produtividade? Ajudava as empresas a serem mais produtivas. E aí é o pacote Office, né? Word, Excel, PowerPoint. Implementar rotinas na empresa que usem. Você redesenhar um processo. E aí, em determinada parte do momento, a Microsoft lançou um negócio chamado Flow, que era uma espécie de FTT. Você automatizava processos e aquilo foi um boom. E aí, Flow, automatização de processos. Depois veio o Machine Learning, então identificação de rosto por câmera. Você colocar uma câmera na fábrica e identificar se a pessoa usa EPI, não usa EPI, que eu acredito que foi o primórdio ali da IA. Então, quando o Machine Learning foi introduzido, e a IBM trouxe isso muito bem com o Watson, as pessoas começaram a ter um gosto do que a tecnologia ela podia fazer nesse sentido de processamento e de ser inteligente, né? Então, a inteligência artificial surgiu lá em 1959. Sim. Então, é algo antigo. Agora, ela se popularizou com LLM e com SLM. Mas a gente fala de IA desde Turing, lá atrás. Sim, porque inteligência artificial, e aqui no TDC a gente tem um pouco dessa história, porque eu, pelo menos, estou no TDC desde 2013 e a trilha inteligência artificial já tinha história no TDC nessa época, né? De gente já trabalhando. Só que existiu uma chave aí que mudou, foi quando ela chegou na borda. Ela chegou no motorista do Uber, no segurança do shopping. Hoje as pessoas têm uma noção do que significa inteligência artificial por causa das LLMs. Mas, certamente, esse universo ele é muito mais abrangente, né? Muito mais abrangente e antigo. Eu uso um bordão que é o AC/DC. Então, o mundo de tecnologia e o mundo como nós conhecemos se divide em AC/DC. Você pode pensar que é a banda, mas não. É antes do ChatGPT e depois do ChatGPT. Então, a forma com que a gente consegue dados, tecnologia, ela mudou. Então, a minha mãe, a dona Sandra, que mora em Rondônia ainda e que agora mora em um lugar que tem tecnologia, internet e Sim. luz, ela usa ChatGPT, ela usa Copilot, instalei o Copilot no celular dela. E essa semana ela me ligou porque agora ela conversa com o Copilot. Então ela liga, olá Copilot, hoje vai chover em Rondônia, e ela vai conversando, pergunta de galinha, quando que é o melhor momento para plantar milho. Sim. Então a IA vira algo conversacional e ela sai da tecnologia. Então machine learning, a inteligência artificial adaptativa, ela estava muito inserida na tecnologia. Você falava com dev. Em 2022, o dev já sabia o que era IA com GitHub Copilot. A dona Sandra, mãe do Randy, não. Então, agora a IA está democratizada. Então, o LLM, o SLM, democratizou a inteligência artificial. Isso. E, às vezes, eu acho até que rola um pouco de confusão. Como a gente está falando de borda, as pessoas estão consumindo mais o resultado que a LLM é capaz de gerar e não necessariamente a estrutura e o processo pelo qual ela é construída e ela, digamos assim, oferece um resultado na outra ponta. O que faz muita gente que tem pouco conhecimento técnico, e às vezes até alguém que tem um conhecimento técnico, mas não ligado a IA, a não pensar isso, a pensar que até o modelo de negócio, o modelo de utilização que a gente vai seguir, é esse modelo mais específico de LLMs respondendo questões numa ponta, quando na verdade a gente tem diferentes agentes, né, de inteligência artificial que podem se utilizar da lógica e do processamento gerado por inteligência artificial. Acho que tem um pouco disso, né? Tem bastante. E o ChatGPT, o Copilot, ele é um modelo de agente conversacional. Certo. E aí, quando você entra no agente, você tem inúmeros agentes
já desenvolvidos e em desenvolvimento. Então eu tenho um agente para jurídico. O que é o agente de jurídico? Ele vai analisar o contrato proativamente, ele vai dizer se está faltando alguma cláusula naquele contrato para otimizar o trabalho do jurídico. Você tem um agente para financeiro, e você treina esse agente para, por exemplo, achar gap no EBITDA, ou achar erro de cálculo no EBITDA, ou achar erro de cálculo em margem, ou ajudar a calcular margem, custo. E aí você sai desse agente multiconversacional, que ele sabe um pouco de tudo, mas de forma superficial, e você cria agentes especializados para ajudar. Um exemplo de agente especializado é o Copilot GitHub. Então ele é um agente especializado no desenvolvedor. Então ele ajuda o desenvolvedor a criar o código. Então você escreve lá, eu preciso de um botão que funcione em JavaScript. Que seja JavaScript. Ele vai lá e cria o botão. Eu não sei CSS. Cria esse botão bonito com CSS. E aí o Copilot vai lá e ajuda. Se você tentar fazer isso no ChatGPT, ele talvez até consiga, mas não com a qualidade que um agente especializado vai conseguir te entregar. E eu acho até que a gente está falando aqui, quando a gente está falando de ChatGPT, em uma massa de dados meio amorfa, né? Ela não tem uma especificidade, ele está, na verdade, trabalhando, navegando com algo bastante horizontal. Mas o resultado, me parece, a mudança que um agente é capaz de fazer, ele está mais focado no específico, né? Que você falou vários exemplos aí, uma coisa que eu consigo traçar uma linha é o grau de especificidade, por exemplo, de um contrato. Um contrato vai variar conforme o segmento do contrato, as leis daquele lugar, por exemplo. Eu tenho uma legislação específica no Brasil. Então, esses agentes, eles meio que afunilam a IA para algum lugar, certo? É isso mesmo. Então, por exemplo, aqui no TDC, eu tenho um contrato que eu mando para os meus patrocinadores. Certo. E o meu patrocinador, ele tem a liberdade de alterar esse contrato. Mas eu desenhei uma IA que tem algumas cláusulas ou alguns efeitos de cláusulas que eles não podem ser colocados no meu contrato. E aí eu passo esse meu contrato para um agente especializado, ele vai falar, olha, esse contrato tem 2 cláusulas que não estão em conformidade. Por quê? Porque eles têm efeitos que eu fui treinado para identificar como um efeito que não é permitido dentro dos nossos contratos. E ele pode, inclusive, te sugerir como alterar essa cláusula para que fique bom para o seu patrocinador e que não fira um regimento interno da sua organização, por exemplo. Eu tenho ouvindo você falar, me lembrei de um caso específico, que eu tenho um amigo jornalista, e o jornalismo tem aquela demanda de usar muito o que a gente chama de pragmatismo retórico, que é o seguinte: eu pego quantas vezes você falou alguma coisa ao longo do tempo e eu considero que aquilo é muito importante para você, né? Então, sei lá, eu pego um discurso de um político, eu pego vários discursos, e essa palavra do discurso do político aparece 30 vezes nos últimos tempos. Aqui aparece 90% dos discursos aparece. Então, ele quer muito falar sobre economia. Ele quer muito. Isso é que hoje o jornalista fala no braço. Isso, né? Ele pega lá e decupa e vai listando. Isso uma IA pode entregar em minutos um agente treinado, né? Pode, então, por exemplo, vou citar aqui uma grande emissora. Então, uma grande emissora que tem um jornal que está há anos no ar. Ele indexa todo esse conteúdo e cria um agente e treina esse agente para preparar o repórter. Então, olha, eu vou entrevistar aqui o Randy, que ele está candidato a deputado. Olha, o Randy, em todas as entrevistas que a gente teve, ele sempre falou de saúde e educação, saúde e educação. Nos últimos 5 anos, ele tem falado bastante sobre reforma agrária. E aí ele prepara o repórter até para dar abertura para a pessoa falar do que ele gosta, do que ele está querendo falar, e puxar outro tema, o tema mais sensível, ou o tema do momento que ele queira direcionar. Escapar das armadilhas, porque o entrevistado está sempre querendo escorregar e você já está preparado, né, para, digamos, cercar ele de uma melhor forma. E aí, o agente consegue te dar essa visão. Exatamente. Então, eu inclusive já vi agentes ligados a ponto eletrônico. Então, um agente com uma taxa de resposta muito alta, e aí a pessoa faz a pergunta, enquanto a pergunta está sendo feita, o agente está processando, e depois que acaba a pergunta, a gente fala a resposta e a pessoa com ponto eletrônico vai
respondendo, né? Vai replicando aquela resposta. Claro que para fazer isso você precisa de treinamento, então repórter consegue fazer isso muito fácil, apresentadores de talk show, mas um ser humano pode treinar para ter um agente de inteligência artificial que responda rápido, conectado, treinado para que ele faça perguntas que a pessoa não consiga se evadir ou para que a pessoa volte para o tema principal. Entendi. Isso sem dúvida, e aqui nós citamos 4, 5 exemplos, eu acredito que os exemplos são milhares, né? Se a gente começar a cavocar, vai A gente fica o dia inteiro aqui, a noite inteira e não acaba. Cuspindo exemplos sem parar. E isso, em certa medida, gera nas pessoas uma percepção, um temor, né? Que é, por exemplo, pô, mas se esse negócio faz tudo, qual que é meu papel, né? Será que vai acabar com... Isso aqui vai matar a minha especialidade? Vai matar o que eu faço? Porque assim, se a pessoa não precisa mais... E eu vou pegar assim uma parte que é bem na minha área, que eu sou do design, né? Eu sou designer e uma das grandes discussões que a gente tem na área de design é o estudo de interfaces, né? Como que eu faço a interface usuário-aplicação e eu sou adepto da ideia de que UX, né, User Experience, é tudo aquilo que atrapalha o usuário de chegar onde ele queria. Eu estou ali atrapalhando, eu estou criando uma... Porque eu não sei o que ele quer, então eu tento criar uma arquitetura que meio que prediga de alguma maneira o que quer. Se ele tiver um agente para ir buscar, acabou meu trabalho. Não existe mais. E aí não é nem o acabou o trabalho, ele vai me substituir, né? Que às vezes a discussão fica parada nessa questão de ele não vai me substituir. Ele está criando outra lógica de interagir com a gente. Como que você acha que no futuro esse impacto vai se dar nessas indústrias? Polêmica no TDC. Polêmica. Vou perder o meu emprego para uma IA? Talvez sim, se você não souber utilizar ela. E aí eu tenho ótimos exemplos. Certo. Quando a energia elétrica ela foi popularizada, o que aconteceu com as lamparinas? Então as lamparinas elas Caíram em sumiram. desuso. Elas foram transformadas em lâmpadas. Então elas não morreram, elas foram transformadas. O primeiro movimento ligado à tecnologia e uma grande greve foi de professores. E pouca gente sabe. Quando a calculadora ela se tornou portátil, ela se tornou móvel, houve uma greve mundial dos professores de matemática. Porque os professores de matemática disseram que as pessoas não conseguiriam mais fazer contas, que o mundo iria se emburrecer e que a invenção da calculadora era um mal para a humanidade. Você deixou de aprender contas porque você tem uma calculadora? Não, continuam aprendendo a base. Legal. Você... A criança não gosta muito de aprender a tabuar, mas ainda tem que aprender. Mas o mundo ainda funciona, as crianças ainda aprendem fórmula de Bhaskara. Quando você vai para a faculdade, você pode ter a calculadora que você tiver. Se você não souber o que é função de X, não tem calculadora que resolva a sua vida. Sim. Então, a lógica, o trabalho, por mais que a tecnologia ela venha, ela não substitui o fator humano. Então, não, a inteligência artificial não vai substituir o UX, o designer de UX. O Photoshop ali, com o módulo de IA, o Firefly, não vai substituir o seu trabalho. Ele vai ajudar você a tornar o seu trabalho mais fácil e focar naquilo que você tem que focar, que é pensar em como a interface ela precisa ser amigável. O como tornar isso amigável vai se tornar mais fácil através da inteligência artificial. Um advogado não vai perder o cargo dele ou a função dele para uma IA, mas ele vai analisar processos mais rápidos e ter mais produtividade com a inteligência artificial. Um atendente de call center não vai perder o emprego dele por causa de uma inteligência artificial, mas ele vai ter as respostas na tela muito mais rápidas e muito mais precisas para ele passar para a pessoa que está ali do outro lado falando com ele. Então a IA ela vem para fortalecer o trabalho e fortalecer as pessoas e as organizações, e não para cortar pessoas, cortar gente, reduzir custo com pessoas. Não, pelo contrário. Ela vem para somar e ajudar as pessoas a serem mais produtivas. Mas tem um trabalho aí, eu acho, que é o seguinte, porque não dá também, e eu tenho uma preocupação muito grande na discussão que rola na borda, né? Porque aqui dentro de um evento de tecnologia, você está falando com pessoas que têm um pouco mais de conhecimento, já estão mais inseridas dentro do contexto, elas sabem
que não é assim simples. Agora, por exemplo, uma pessoa que tem uma empresa, sei lá, tem uma empresa de logística, ela é pequena, ela atua num escopo muito específico, regional, sei lá, um estado mais afastado. Vou pegar o meu estado, Rio Grande do Sul, que fica na ponta, no garrão do Brasil, que nem a gente diz lá, na parte mais ao sul do Brasil. E ele está dizendo assim, não, mas se eu aplicar o chat GPT aqui, eu não preciso mais fazer de um monte de gente que faz a coisa, mas se o que eu entendi que você falou sobre os agentes, não é assim que funciona. Eu preciso, na verdade, de um trabalho diferente para poder treinar esses agentes, criar as especificidades daquele agente e aí ele poder funcionar de forma a melhorar o meu trabalho. Não é um depara simples, né? Não é um depara simples e não é algo que eu vou plugar um chat GPT e ele vai atender as pessoas. Vai, e você vai perder os seus clientes. É bem provável não vai funcionar. Não é assim que a tecnologia funciona. Às vezes a gente é movido pela esperança do milagre. E a inteligência artificial não é um milagre. Ela parece, mas ela dá uma impressão de ser um milagre. A maioria da galera que eu vejo assim, nossa, é mágico. É mágico, ela faz tudo. Mas se você pega um dev que tá aqui no TDC também, ele fala, isso vai substituir meu trabalho e vai te internar, porque você tá falando isso. Porque ele sabe como funciona, ele sabe que é um algoritmo. Então, assim, substituir pessoas por inteligência artificial vai ser bem, bem difícil. Você vai tornar o trabalho das pessoas mais rápido, mais ágil, mas o componente humano, ele precisa existir em boa parte da cadeia. É claro, tem algumas empresas que têm pessoas contratadas para copiar o texto de uma página e colar no outro. E não é nem IA que faz isso. Qualquer tipo de automatizador de processos resolve essa questão. E aí tem pessoas que estão começando a olhar para automação de processo por causa da IA. E ele acha que aquilo é IA e não é nem machine learning, é uma macro de não sei de onde que copia e cola o dado de um lado para o outro. Uma coisa até muito mais simples, né? Que ele já poderia ter implementado há 10 anos atrás. Que já existe há 10, 20, 15 anos. O jovem Rand poderia ter implementado quando era consultor de produtividade lá atrás. Provavelmente, usando lá o Flow, que agora é o Power Automate. Não, eu acho incrível isso que você falou. É um ponto muito sensível. Parece até aquela coisa assim, todo mundo... Não, às vezes é o ponto em que a pessoa não... Cara, a tecnologia já estava aí. Você já podia até ter feito essa automação, só que agora deu um hype na galera e agora para você não é mais um bloco de pedra, é uma estátua. Sabe, eu olho para ela e reconheço. Nossa, é uma estátua. Eu me identifico, tem uma forma, um formato, porque antes a tecnologia para ele era um bloco de pedra, sei lá, um peso de papel, dá para escorar a porta ali. Eu não consigo visualizar aquilo dentro do meu processo. Eu acho que a IA, uma das grandes transformações é essa, mostrar para o seu Zezinho da padaria que talvez a tecnologia poderia fazer uma diferença no negócio dele, né? Tenho certeza que esse boom do chat GPT e da inteligência artificial fez as pessoas perceberem a capacidade que a tecnologia tem. E uma série de problemas, de necessidades e desafios de negócios que elas tinham e que dava para ser resolvido com tecnologia, ela não vislumbrava que a tecnologia poderia resolver, a inteligência artificial abre uma porta. E assim, eu recebo muito cliente na área que eu trabalho, que é o Innovation Hub. E a gente tem uma sessão de innovation que a gente conversa com as áreas de negócios e tenta resolver o problema delas utilizando tecnologia. E a maioria das áreas de negócios vem assim, eu sei que você tem alguma coisa de IA que vai me ajudar. E 80% das vezes não é inteligência artificial. Sim. Não precisa de inteligência artificial. Mas, puxa, eu já podia fazer isso, por que eu não fiz antes? Porque você não tinha me procurado, porque você enxergava o bloco de pedra e não a estátua que você consegue enxergar agora. É uma mudança de paradigma muito interessante se a gente começar a pensar assim. Mas assim, provavelmente, dentre esses todos os clientes que aparecem, ele precisa de outra coisa, mas muita gente não sabe que vocês têm a própria Microsoft, que está aí, já vai fazer 50 anos esse ano, e ela tem agentes, ela tem ferramentas e produtos ligados à inteligência artificial para o cara que precisa mesmo de inteligência artificial, mas não sabe. Tem como você dar um overview assim, de algumas coisas que as pessoas sequer imaginam assim, que a Microsoft pode providenciar nessa área? Tem, e eu divido assim a nossa linha em 3 soluções.
Uma que é a inteligência artificial pessoal para você. O outro é você criar inteligência artificial para um departamento ou para um grupo de clientes de forma fácil. E a terceira é você criar uma inteligência artificial robusta para atendimento ao cliente, interação com usuários em larga escala. Quando a gente fala da perspectiva pessoal, a gente tem algo chamado Copilot. Então é você ter um agente de inteligência artificial no Word, no Excel, no PowerPoint, no Teams. Então, enquanto acontece uma reunião do Teams, por exemplo, eu costumo me distrair, porque eu sou uma pessoa muito distraída. E aí eu tenho o Copilot, que é um agente de inteligência artificial dentro do meu Teams. E no meu dia a dia eu uso uma Stream Deck, que é uma caixinha com alguns botões, e nessa caixinha eu configurei um prompt que quando eu aperto ele pergunta no meu Copilot: por que chamaram o meu nome e o que eu deveria responder? Então a inteligência artificial, ela leu todos os meus e-mails, ela conhece todos os meus chats do Teams, ela ouviu todas as minhas reuniões presentes e passadas, então ela conhece o Randy profundamente. E aí quando eu aperto esse botãozinho, ela me diz por que chamaram o meu nome, me sugere o que eu deveria responder, eu já me contextualizo do assunto, e aí enquanto ela responde, geralmente eu fico cantando uma música no mudo. E aí as pessoas, você tá no mudo. Eu, desculpa, então, conforme eu tava falando. E aí eu dou a minha resposta. Então a inteligência artificial, essa é da perspectiva pessoal. Acabou a reunião, eu ligo o Copilot lá e eu falo, pega o texto dessa reunião e faz um PowerPoint. Ele vai e faz um PowerPoint. Eu tenho um Excel, faz o gráfico. Então essa é a perspectiva pessoal. Mas antes da gente ir para as outras perspectivas, deixa eu fazer uma pergunta. Eu tenho certeza que quem está ouvindo a gente está se fazendo agora lá e eu não posso deixar de perguntar. Talvez eu até já saiba a resposta. Mas quando você falou ali do seu Stream Deck, você aperta o botão e ele te dá um contexto, por que o Randy continua importante nessa história? Porque daqui a pouco ele não precisava mais ter Randy. Eu só pego tudo que você fez, todos os negócios que você já leu, e a IA substitui você 100%. Eu tenho certeza que a pessoa está se perguntando isso. Onde é que entra você na... A IA ela foi baseada no conteúdo humano que o Randy gerou até aqui. E que o Randy continua gerando. Então, quando eu peço para ela me sugerir o que eu devo responder, é uma sugestão. Para eu saber o que é a pergunta e qual que é o assunto. E não necessariamente eu replico aquilo que ela falou. E muitas vezes ela dá uma resposta, eu já sei, eu sei que tema que está falando, mas não é essa a resposta mais adequada, baseada nessa pergunta. Então o fator humano, ele sempre vai existir, porque diferente da inteligência artificial, que só tem a palavra inteligência, mas não é inteligente, o Randy tem inteligência. Sim. O Randy sabe fazer juízo de valores, o Randy sabe o que entender é ética, contexto. o Randy entende contexto, o Randy sabe como falar, se é um diretor, se não é um diretor, se é um vice-presidente. Então, a IA é minha auxiliadora. Entendi. E você pode pegar... Esse é o copiloto, É né? o meu copiloto. Então ela me ajuda a pilotar o meu avião. Mas o piloto principal, a pessoa que governa sou eu. Perfeito, E beleza. a pergunta, assim, se fosse um evento, essa que vale brinde. Essa pergunta que todo mundo faz, né? Já, mas tá tão simples assim. Mas eu acho que é importante a gente se dar antes de evoluir para outro estágio, até pra gente botar a pessoa no... Calma, né? Calma, não entre em pânico agora, né? Talvez você possa até entrar em pânico por outros motivos, mas por esse motivo não. Tem muitos outros para entrar em pânico. Outro assistente que eu gosto muito, que foi lançado há uns 15 dias, é o seguinte. Agora dentro do Teams tem um módulo de inteligência artificial que ele clona voz e refaz o som em outro idioma. E então eu tô fazendo uma conferência com um amigo meu que trabalha no hub do Japão. Antes a gente tentava todo mundo falar inglês. Sim, mas não equalizar. mas não é todo mundo que fala inglês ou que fala inglês bem. Agora não. Agora eu vou lá e eu falo pro meu copiloto. Aquela pessoa ela vai falar em japonês comigo. E aí ele fala em japonês e eu ouço a voz dele, a entonação. Se ele fala alegre, ele vai falar alegre em português comigo. Isso é inteligência artificial. Isso é ficção científica para a maioria das pessoas. Isso Isso não é realidade ainda. Isso existe já. Isso existe já, está embarcado dentro do Teams Premium. Então você pode ir lá e fazer, que é o quê? É o que tem lá nos HQs da Marvel. Então, Star Trek, o tradutor o tradutor universal. Então no Star Wars
aqui é um público mais geek, a gente Isso, pode usar isso, essa pode referência. usar Então, essas referências. no, Star Trek, Star no Wars. mundo de Star Wars e Star Trek, eles não falam todos o mesmo idioma. Sim. As pessoas têm um implante cerebral que consegue fazer a tradução do idioma. Então é isso. Então eu falo em português e meu amigo entende em japonês. Então essa é a perspectiva do Copilot ajudando você no seu dia a dia. Além de Incrível. perguntar se vai chover, se não vai chover, um dado, quantos TDCs aconteceram até hoje? Qual TDC que teve o maior número de pessoas? Ou até pegar uma base de dados menor, por exemplo, assim, de todos esses clientes que eu já atendi, quais os que eu consegui chegar mais longe no atendimento, mas que não fecharam um negócio comigo. Isso você demoraria umas horas para montar isso no Excel, mas com a gente você demora Você minutos. pergunta, você tem uma planilha de quantidade de ligações que foram feitas, receita, qual cliente que eu tenho a menor força versus a receita que ele traz. Então, esse tipo de análise dá para fazer utilizando o Copilot da perspectiva pessoal. Isso, beleza. Então vamos para as outras perspectivas. Vocês falaram que eram 3, a gente já fez a pessoal. A segunda é eu criar o meu Copilot para ajudar a minha organização ou um grupo de clientes. Então, um cenário que eu pego muito na Microsoft, o RH senta na minha mesa e fala: Randy, olha só, eu tenho esse PDF aqui, eu tenho essa biblioteca de SharePoint, e aqui tem tudo o que o funcionário precisa fazer. Mas ele sempre me chama no Teams para me perguntar as coisas. Então, o cara tá aqui, o Randy trabalha há 11 anos aqui na Microsoft. Há 11 anos ele me pergunta quanto que vai cair o dinheiro das férias dele. Eu tenho que ir lá e falar que até 10 dias antes do dia. O Randy tá há 11 anos aqui e pelo menos uma vez por ano ele perde o ticket alimentação dele. E toda vez ele me pergunta como faz para pedir esse ticket. Isso me sobrecarrega. Isso sobrecarrega o meu time. Eu queria ter um agente aqui que respondesse isso para mim. Aí a Microsoft tem o Copilot Studio, que ele utiliza a tecnologia da OpenAI por trás e ele não precisa de código para desenvolvimento. Você vai lá, criar agente, carrega os documentos, Word, Excel, PowerPoint, PDF, TXT, ele lê esses documentos e a partir daí ele tem um agente, você clica em publicar e publica no Teams e esse agente começa a te responder. Então o nome desse cara é Copilot Studio. Entendi. Quem que tá usando muito o Copilot Studio? Síndico de prédio. Então ele vai, compra uma licença de Copilot Studio, carrega a AGI, todos os manuais do condomínio e disponibiliza isso no WhatsApp, via Twilio, via algum outro integrador. E aí a pessoa pergunta, quando que eu posso fazer reforma? De segunda a sexta, das 9 ao meio-dia. Quanto que é para alugar o salão de festas? Então, em vez da pessoa perguntar para o síndico, ele pergunta para o Copilot, para o agente. Eu tenho um grupo de caminhoneiros que fazem o transporte. E eles sempre me perguntam até que dia que tem que entregar, como pedir nota fiscal. O Copilot Studio consegue entregar isso. É uma chave de acesso a sistemas de banco de dados não estruturados de uma forma natural, né? Exatamente. Isso é sem dúvida um impacto diferente porque tangibiliza uma ação que até então era técnica, né? Para eu chegar nesse resultado, eu precisaria de um cara que entendesse de estrutura de dados, preparar essa base, estruturar ela em ranquear. Escrever um monte de if-else. Isso, queries, a torta e a direito, só que agora eu pergunto e ele... E isso sem a intermediação da tecnologia. Então é o empoderamento do usuário que está na ponta. Sim. E aí aqui a gente começou com o Copilot, né, para uso pessoal, que é a bicicleta, quando você mora perto do seu trabalho. Aí a gente foi para o Copilot Studio, que é quando você precisa de um carro, você precisa ir de uma cidade para outra. E a gente tem o Azure Foundry, que é quando você precisa ir para a Lua. E aí é uma nave espacial. Uma jornada. Um exemplo de Azure Foundry. O atendente do PicPay. Então, quando você interage com o PicPay, por trás é Azure Foundry. Então, eu quero treinar a minha inteligência artificial, eu quero utilizar multimodel, então
eu quero usar o chat GPT hoje, amanhã eu quero utilizar DeepSeek, depois eu quero usar Mistral, depois eu quero usar Phi, depois eu quero usar Llama. Aí você tem o Azure Foundry, que aí é o dev que tem que usar. Aí ele vai criar a estrutura dele, vai treinar o LLM, ou vai usar um LLM treinado, vai colocar os dados dele, vai conectar com o Data Lake. Ele já está num nível bem mais baixo. Já está num nível bem mais baixo, vai exigir desenvolvimento, só que aí é esse cara que você consegue criar um gerador de imagens, de vídeo, é esse cara que você vai conseguir criar um processo, um instrumentador de compliance, por exemplo, que você vai colocar um agente de atendimento, que você vai interagir com voz, vai interagir com vídeo. Então, esse é o suprassumo da inteligência artificial. Beleza. Nossa, e é, digamos assim, é bem abrangente, digamos assim, os espaços de atuações. Como você falou, vai desde da pequenas utilizações, a produtividade pessoal, até impacto de relevância, como você falou, do global, né? Eu tenho um agente inteligente para interagir com clientes, né? É algo bem sofisticado, né? Porque imagina o risco, né? A gente tem várias notícias de as pessoas botaram um agente, não estava bem conectado, ele acabou criando uma regra de reembolso que não existia. E aí um bom exemplo disso, por exemplo, é um caso aqui do Brasil, que um advogado escreveu um prompt e ele no prompt colocou: faça com que a defesa dessa causa aqui que eu estou fazendo ela seja irrefutável. O que a inteligência artificial fez? Criou uma série de leis que não existem para que a defesa dele fosse refutável. Ele não conferiu, chegou na mão do juiz e falou: baseado em que essa loucura aqui que você tá fazendo? Em que momento que a gente criou esse acórdão aqui que eu não tô sabendo? Então, e aí quando você usa o Azure Foundry, você tem o Fine Tuning, você configura os seus processos de negócios, você testa, retesta, aí você tem o dev, você tem o tester, você tem o Q&A, você tem o cara lá que faz a parte de DevOps. Então você tem uma estrutura e aí essa plataforma da Microsoft para te apoiar. E aí é um trabalho de dev. Não adianta soltar na mão do usuário final, que ele provavelmente não vai sair do outro lado. Saquei. Mas, Randy, tempo escorregou por entre os nossos dedos, né? Como areia. O tempo voa quando a gente se diverte. Exatamente. Mas eu não quero partir para o nosso finalmente antes de te perguntar o seguinte: dado que a Microsoft tem 50 anos, está chegando aos seus 50 anos esse ano, o que você acha que é o desafio para transformar todas essas potencialidades que você falou aqui, em múltiplas coisas, em realidade na ponta? O que você está vislumbrando que é o desafio hoje da Microsoft enquanto empresa para levar isso para a galera, digamos, na prática, no dia a dia das pessoas? Eu acho que o grande desafio hoje é democratizar mais, então mais pessoas terem acesso e escalar mais. E como que a gente escala mais? Energia e processamento. Processamento, a gente já está chegando no limite do silício. Sim. E energia, a gente já está sobrecarregando a rede. Como que eu resolvo isso? Uma nova tecnologia. Que nova tecnologia? A Microsoft apresentou agora recentemente um chip quântico que provavelmente até 2030 vai estar em operação. Então, a gente chegou no momento de dar o próximo salto da tecnologia. Então, quando a gente saiu do tubo, do processador, do computador de tubo e partiu para o silício, foi um salto. Tá na hora da gente dar o próximo salto, que provavelmente é o chip quântico como uma Joara que a Microsoft desenvolveu. A computação quântica. E aí é papo para um outro podcast. Beleza. Randy, pra gente fechar, uma outra tradição aqui do podcast a gente sempre pede, o desenvolvedor tá sempre pra lá e pra cá de mochila, né? E a gente pede pra você, se você tem alguma coisa que você carrega da sua mochila, aí não precisa ser necessariamente a mochila física, pode ser uma mochila metafórica, digamos assim, que seja um livro, um filme, um documentário, alguma coisa que você possa indicar pra nossa audiência nesse tema de inteligência artificial. Se você quiser extrapolar, você fica à vontade. Filme Her é incrível, é cult, é retrô.
dá um desconforto ao interagir com a tecnologia. Livro Homo Deus, eu acho que é um livro interessante e traz essa perspectiva da inteligência O do artificial. Yuval Harari. Isso, Homo Deus, do Isso, Yuval Harari. isso. Esse livro é incrível. E eu recomendo assistir a série do Bill Gates, que tá na Netflix, que, cara, é muito boa, é bem bacana. Muito bacana. Randy, foi um prazer enorme te receber. Prazer foi todo meu, mais que um prazer, um privilégio sentar em uma cadeira onde tantos convidados de peso se sentaram. Legal. E se a galera quiser se conectar diretamente com você, como que ela pode fazer para trocar uma ideia, falar mais sobre possibilidades? @RandeBR em qualquer rede social. Twitter, TikTok, LinkedIn. Randy com R, né? Randy com R, porque senão fica a mão, né? Beleza. E se tem algum Randy com H me assistindo, perdão. Mas o meu é Randy com R. RANDEBR. Randy BR. Beleza. Ou você pesquisar Randy Rodrigues, eu te garanto que não vai aparecer muitos. Beleza. Muito legal. E para você que nos acompanha até agora, fica a dica para nos seguir no Spotify ou no seu agregador de podcast favorito. Toda quarta-feira, às 18 horas, tem episódio novo aqui no feed. Ou, se você quiser ver esse papo em vídeo, tem o nosso canal no YouTube, onde você pode dar o like, compartilhar e, obviamente, conhecer os nossos cortes, que é aquele pílulas de conhecimento, aqueles pedaços que você pode passar adiante, mandar para um colega de trabalho, mandar para alguém que você gosta, que pode se interessar pelo assunto, se descobrir as coisas incríveis que a IA ainda tem a nos proporcionar. E eu, obviamente, espero vocês no nosso próximo episódio. Até lá. Tchau! Tem tempo pra pergunta? Eu tenho tempo pra pergunta? Tem tempo pra pergunta? Tem tempo pra pergunta? Eu tenho tempo pra pergunta? Tem Tempo para Pergunta, o podcast oficial do TDC.